Eu fui professor, né, durante muitos anos, dei aula em todos os níveis, dei aula no primário, depois no ginásio, depois no científico, depois mudou de nome, né, segundo grau, eu fui para o terceiro grau, dei aula na graduação, dei aula no mestrado, dei aula no doutorado, dei aula no pós-doutorado, dei muita aula. Então, uma carreira assim de aula. Professor daqueles que começava às 7 da manhã, às 11 da noite, de segunda a sexta, ao sábado até às 5, 6 da tarde. Isso durante vários lugares, vários níveis. E em determinado momento da minha vida, eu era professor, nessa ocasião, na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu tive uma coisa, né, que os americanos chamam de insight. Nós mineiros chamamos de clarão. Né? Esse estalo, e no dia seguinte eu cheguei na universidade e falei, olha, chega, não quero ser mais professor. O que aconteceu, tia? Aconteceu que a partir de hoje eu quero ser educador. Mas é a mesma coisa, cara. Professor e educador são sinônimos, ganham o mesmo salário, fazem a mesma coisa, são iguais. Eu falei, não, são coisas diferentes. Essa que foi a grande descoberta para mim, a evidência. Mas qual que é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando da hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e ir para a aprendizagem. Não é por nada não, mas acho que aqui dentro da universidade ele precisava de fazer isso o mais urgentemente possível. Nós estamos aqui fechados, né, numa redoma de 4 paredes, aqui não entra oxigênio, a gente fica aqui respirando gás carbônico. E o único assunto que eu escuto aqui, que é recorrente no nosso dia a dia, é eu te cito e tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese. E que ninguém lê, né, porque ninguém tem paciência mais de ficar lendo essas teses nossas que nós escrevemos. E aí eu comecei a falar disso, tentar refletir sobre isso. Em todos os níveis, no departamento, no colegiado, na congregação, na reitoria, em todas as áreas da universidade. E eu percebia, quanto mais eu tentava falar sobre isso, mais incomodava as pessoas. Elas não queriam falar sobre isso. Se sentiu muito mal. E aí um dia eu percebi, né, caiu a ficha, né, que eu estava no lugar errado. Né, e aquela universidade não queria educadores, ela queria professores. Ela não achava que não precisava de aprender, só queria ensinar. Eu falei, bom, então quem está errado sou eu. Aí eu fui ao lugar certo, né, que é o departamento pessoal. Por onde eu entrei, falei, a porta da saída. Né. E aí foi muito interessante, porque eu cheguei no departamento, falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Ele me olhou e falou, mas você não pode sair. Eu falei, como não pode? Eu sou um professor de uma universidade federal, estável, concursado. E o professor nunca pediu para sair, nunca pediu demissão. Eu falei, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes. Ele falou, antes não tem jeito, porque a gente nem sabe como é que faz isso. Nós não temos nem um formulário para mandar para o Ministério. Ah, se é questão de formulário, a gente faz um aqui agora. Né? Foi bom enquanto durou, foi um prazer conhecê-lo e fui. Né? Quer dizer, essa brincadeira tem 34 anos, agora, né? 2016. E eu saí, né, com esse intuito, né, e com esse desejo, né, que eu quero ser um educador. Eu quero aprender. E aí eu percebi que para aprender eu precisava de me organizar. E aí, por indicação de amigos, eu criei uma instituição, né, como um guarda-chuva para me cobrir, né, legalmente e institucionalmente, para ser uma instituição de aprendizagem. Que eu criei o CPCD, né, há 32 anos, para ser uma instituição de aprendizagem. E é isso que eu me digo, né? Para ser um aprendiz permanente, né, em busca cada dia mais, né, do não feito, do não realizado, do não sabido. Né? Então, isso é a minha atividade, minha função, meu vício, minha cachaça, minha obsessão, né? Estar permanentemente em estado de alerta para aprender. Eu acho que quer dizer, o resultado, né? Isso surgiu, quer dizer, eu falo, quando eu tive um clarão, não foi do dia para a noite. Sim, né? Processo, essas coisas não é... Exato. E eu fui depois revendo a minha trajetória e pontuando onde é que foram os pontos críticos, né, da minha trajetória, que
que um dia contribuíram para essa tomada de decisão. E eu percebi, essa minha história, era uma questão minha de enfrentar determinados desafios. E eu tive um que foi muito marcante na minha vida, muito. Era para ser muito mais doloroso do que foi. Porque eu dava aula em Belo Horizonte, em várias escolas, na universidade, na PUC, dava aula em escolas particulares, em segundo grau, instituições várias. E eu dava aula numa escola chamada Instituto Alcida Fernandes, que era uma escola pequena, classe média alta, né? Aluno da AAA, né? Gente de alto poder aquisitivo, número reduzido, e dava aula em outros lugares. E eu tinha, nessa escola, uma turma, né? Sétima, oitava série, que tinha, dentre os alunos, tinha um aluno que me marcou muito, que chamava Álvaro. E então ele me marcou tanto, que quando eu olhava a minha agenda assim, amanhã eu tenho aula no Alcindo, tem na PUC, tem no Senac, tem onde, nossa, mas eu tenho aula na sala do Álvaro. Eu parava tudo que eu estava fazendo para ir estudar história moderna e contemporânea. Porque eu sabia que eu ia chegar no dia seguinte, antes de eu falar bom dia, o Álvaro ia falar assim, tchau, uma questão. Pronto. Ia mudar tudo, né? Minha programação. Então eu já ia estudar porque ele lia tudo que eu pedia e tudo que eu não pedia. Ele ia muito além. Te desafiava. Desafiava o tempo todo, ele sempre chegava com uma questão. E ele era tão proativo que ele foi levando todos os alunos a lerem, a questionarem, a se perguntarem, a perguntar coisas. Então, eu já começava, vamos para alguma roda, vamos conversar. E aí a gente percebeu que nós tínhamos um ritmo muito próprio, né? Tão próprio que a gente tinha que fazer avaliações aos sábados, domingos, né? Prova, ele exigiu praticamente que a gente fizesse prova oral, né? Que era debate, sabatinas. Então, aquilo era marcante. E aí, um dia, cheguei na escola para dar aula e vi um movimento muito grande de alunos, e de gente na porta. Falei, o que aconteceu? Né? Os motoristas estão chegando agora, vão buscar os alunos, mas o horário não acabou e tal. Aí eu entrei na escola e falaram, nós temos um problema sério. Eu falei, o quê? Foi o Álvaro. O que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro morreu. Eu falei, como morreu? Não pode, né? Um menino de 14 anos faz parte da nossa lógica. E aí fomos para o velório. E no velório, um casal se aproximou e uma senhora falou assim, chegou perto de mim e falou assim, o senhor é o professor Tião Rocha? Eu falei, sou. Eu falei, nós somos os pais do Álvaro. Eu falei, o que aconteceu com o Álvaro? O professor Álvaro se matou. Ontem, se jogou do alto de um prédio. Eu falei, como? Por quê? Eles falaram, essa é a pergunta, professor. Nós estamos nos perguntando desde ontem, por que o nosso filho, né, se jogou na ponte da vida? E nós não encontramos nenhum papel, nenhuma pista, nenhum sinal, nenhum indicador que ele estava indo. Mas aí, pensando nisso, a gente começou a perceber o seguinte, professor, o senhor era a pessoa mais falada dentro de casa, na hora do almoço, na hora do lanche, na hora que ele estava sentado, não, porque o professor Tião Rocha discutiu isso, eu estou lendo isso, que eu vou levar a questão para ele, porque o professor Tião Rocha, que ele é o cara. Professor, o senhor fazia parte da conversa da nossa família, o senhor era conhecido por todos nós. Então, por que o nosso filho se matou, professor? Eu falei, não sei. Eu falei, como não sabe? Eu falei, não sei, me desculpa, mas eu não sei. Eu falei, se o senhor não sabe, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, me desculpa, mas eu não sei. Naquele dia, eu saí dali, né? A primeira coisa que a gente fez, eu fiz, a família me fez, foi procurar os papéis, nos textos, nas provas, nas redações, nos trabalhos, algum sinal, lembrar das conversas. Eu percebi que esse caminho era inútil, que eu não ia conseguir, eu não consegui nada. Não tinha nenhum sinal. Mas aí eu estava diante de mim duas situações. Eu falei assim, bom, eu tenho duas opções. Ou eu nunca mais entro numa sala de aula, porque eu não aguento outra perda desse tipo. Não aguento. É muito para mim. Segunda opção, né? Eu volto para a sala de aula e nunca mais eu perco um aluno. Nunca mais. E aí, eu, graças a Deus, fiz a segunda opção. Eu falei, eu vou voltar para a sala de aula, mas não vou perder mais ninguém. O que significa não perder mais ninguém? Significa que eu mudei radicalmente o meu jeito de trabalhar. Aí eu comecei a pensar, primeiro, eu dava aula de história moderna e contemporânea, Revolução Francesa, imperialismo, Segunda Guerra,
né, Revolução Russa. Eu pensei, qual que é o interesse que isso tem? Nenhum, para mim não tem nenhum. Aliás, só vai ter interesse se eu puder um dia ler, estudar e aprender a história de cada menino para poder depois eles entenderem como parte dessa história da humanidade. Então eu mudei o jeito de dar aula, eu mudei o meu programa, eu rompi com a Casa Amarra, porque me interessava aprender. Então, naquele momento, quer dizer, o Álvaro virou para mim um anjo da guarda. Ele está aqui nessa roda, com certeza ele está rindo, né, de mim aqui, porque ele ri e me tira sarro em cima de mim o tempo todo. Eu escuto ele me gozando, eu vejo a cara dele o tempo todo. Né? E aí ele me acompanha, né? Ele me provoca o tempo todo, ele me cutuca o tempo todo. Mas eu percebi, né, naquele momento, né, que eu fui mudando. Só que foi assim, foi o processo de transformação, né, que não foi um rompimento naquele momento, mas que foi se juntando a outras e outras situações até chegar nessa situação. E assim que eu rompi mesmo, né, eu saí da caixa, né, radicalizei, né, quer dizer, agora eu quero ir para as raízes, eu percebi que a grande dificuldade era comigo. Né? Se eu conseguisse superar os conflitos e as contradições internas da minha prática, com o meu pensamento, né, das concepções que eu trazia, com a forma como eu estava trabalhando, eu ia conseguir avançar. E se a gente não mudar isso nas pessoas, não adianta que nós não vamos mudar isso nas instituições, porque as instituições são formadas por pessoas, elas não têm vida própria, elas são as pessoas que nela vivem. Então, a primeira grande questão que surgiu para nós, dentro já na era CPCD, era a seguinte: quer dizer, para aprender eu tenho que fazer perguntas, boas perguntas que te tirem do lugar, né, que te leve a buscar algo que você não sabe, que você não fez, você precisa de aprender ou gostaria de aprender. Então, e fazer todas as perguntas sem medo de fazer perguntas. Sabe? Sem medo de ouvir. Né? Sem medo de ouvir. Sem medo de ouvir a resposta. Sabe? E sem preocupação assim, será que eu vou dar conta de responder essa pergunta? Mas a pergunta é que determina, né, a minha atitude. E aí foram uma série de coincidências, né, que o destino, sei lá quem está ajudando, né, contribuindo. E assim que eu criei o CPCD, eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa. Eu encontrei um documento, uma carta do Guimarães, escrevendo para um compadre dele, né, em Curvelo, dizendo que ele não podia ir na festa da padroeira, que tinha sido convidado, etc., justificando. E ele falava: ô compadre, você sabe muito bem, né, que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. E continuou a carta dele para o compadre dele. Eu falei: gente, como é que se escreve? Capital da literatura. Capital da minha literatura. Eu falei: bom, se para mim é o cara o maior escritor que esse país já teve, um dos maiores escritores do mundo, tem uma capital, eu quero mudar para lá. Né? Vamos ver, não vou morar na periferia, não, vou lá para a metrópole, onde é que é a capital rosiana, né, do Guimarães Rosa. Então, Curvelo surgiu na minha vida assim. Né? Claro, né, que eu peguei os resquícios, né, o que sobrou, está sobrando, o que está ainda assim, escondido, né, da cultura oral, né, tradicional, nas feiras, no fundo rural, nas roças. Eu ficava zanzando por lá atrás dos personagens do Guimarães Rosa. E foi aí que eu me debati diante de uma outra questão. Né? Eu via muito menino naquilo. A meninada danada. Espalhada, era menino demais. Eu falei: gente, vai ter menino demais nesse sertão? Né? Então, onde é que sai tanto menino? Eles falavam: menino sai. Então, onde sai menino, né? Não inventaram nenhuma fórmula mágica. Não mudou ainda. Não, ainda não. Isso não. Ainda não. Eu falei: mas aqui tem demais. Eles falaram: não, é por causa do piqui. Eu falei: e o que o piqui tem a ver com isso? Não, você sabe, não, o piqui é estimulante, afrodisíaco e tal. Eu falei: tá bom. Depois eu fui percebendo, né, se você não desmatar o cerrado e se o piqui der 3 safras no ano, a população tende a aumentar 3 vezes. Você tem que ir por meio do mato catar piqui. Entendi. Então, essas idas e vindas, 9 meses depois, aparecem os piquizinhos. Os piquizinhos. Os filhos do piqui. Filhos dos piquizeiros. Eu falei: bom, de onde eles vêm? Ótimo, eu quero saber para onde eles vão. Porque era menino demais e escola de menos.
quando havia escolas, os meninos não frequentavam. Falei, tem um problema. Né? Esses meninos estão crescendo e vão daqui a pouco virar jovem e adulto, e pronto, o tempo deles passou. E aí? O que ele te ofereceu para ele? E aquilo começou a me angustiar muito. Um dia eu estava num programa na rádio da cidade, né? E conversando com a jornalista, e falei, né, levantei essa coisa, essa minha angústia, e naquele momento eu formulei uma pergunta que eu estava elaborando, mas eu explicitei ela publicamente. Será que é possível a gente fazer educação sem escola? Ou será que é possível a gente fazer uma boa educação debaixo de uma árvore, por exemplo, debaixo de uma mangueira, né, que eu vejo tanto aqui? Porque aqui tem menino demais e escola de menos. Eu não sei fazer, né? Não sei construir escola, eu não tenho dinheiro para isso. Eu não sei se é isso. As que existem não estão recebendo os meninos. Então, fiz a pergunta, que podia ter se esgotado naquele programa, mas no final ela insistiu e falou assim, mas e a resposta, tio, para a sua pergunta? Eu falei, eu não sei. Mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, aí terceirizei, né? E aí marquei, falei, então, os interessados podemos marcar o encontro, tal dia, tal horário, marquei um dia. E eu fui para esse dia, para esse horário, uma tarde, né, na sala, e começou, foi chegando gente, no final nós tínhamos 26 pessoas. Falei, peraí, né, de onde vocês vieram? Nós escutamos o programa, o que você faz? Eu não faço nada, eu sou curioso, eu sou aposentado, eu sou estudante, eu sou professora. Eu também estou querendo saber como é que faz isso, eu sou mãe de família, mãe de aluno. Falei, então vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? E aí era a conversa que era para ser de uma tarde, não acabou o assunto, nós marcamos para o dia seguinte, e assim vários dias seguintes. E nós ficamos, sei lá, uns 20 dias conversando. Né? Porque todo mundo precisava de falar da sua experiência. E ao falar da experiência, eu fui percebendo, ao final, eu fui juntando, né, tirando o sumo daquelas prosas, daqueles assuntos, que praticamente nenhum de nós conseguia fazer projeção de futuros. A gente não conseguia olhar e falar assim, não, mas é possível sim fazer uma educação assim, assim, assado. Né? É possível uma escola debaixo do pé de manga assim ou assim, assado. Eu não sabia. Mas a gente conseguia fazer uma leitura muito densa e crítica e autocrítica sobre o nosso passado. Do que nós vivemos, nós estamos vivendo, nós estamos percebendo. E aí eu percebi que nós conseguimos falar muito bem do passado, mas não conseguíamos construir futuros. No final daquilo, eu juntei tudo o meu aprendizado, comecei a transcrever, aí eu resolvi botar numa folha de cartolina. Né? Na hora que eu li aquilo, eu percebi que eu não tinha futuro. Né? Eu só tinha passado. Eu falei, então não tem nenhum objetivo aqui. Mas eu tenho aqui um negócio que eu vou chamar de não objetivos. O que eu não quero que aconteça com os filhos dos outros. Que já é um bom ponto de partida. Ponto de partida. Né? E aí transformei aquilo nos não objetivos educacionais, que é um conjunto, são umas 15 coisas, pérolas, né? Que foram tiradas daquela conversa, foram resgatadas da nossa reflexão. Coisas, por exemplo, uma delas foi que eu ouvi, né, em Ouro Preto, no início de ano letivo, uma diretora de uma escola pública fazendo a saudação dos alunos, falava assim, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus. Não são, elas são incríveis. Isso mesmo, eu falei, onde é que é a porta de saída, né? Se considera uma criança de 7 anos página em branco, Meu Deus. Tá, não entende nada de criança. Né? E aí eu coloquei aquilo, isso não objetivo. A outra é achar que os nossos conhecimentos são os únicos e os únicos verdadeiros. Né? Pensar a criança como um adulto que não cresceu ainda, né? Olhar a escola como um lugar onde se entra, mas não se aprende, etc. Então, um monte de coisas. Na hora que eu fiz aquilo, levei para a turma, e falei, olha, eu tenho aqui os não objetivos. Né? Eu rodei aquilo no mimeógrafo, desses álcool, né? Sim. Suja a mão da gente. É do meu tempo, a prova, aquele cheirinho, fica o né? cheirinho de álcool e a mão toda roxa. Mandei para vários lugares, para vários amigos e tal. A maioria não respondeu, alguns, que legal, bacana e tal. Bom, aí, mais uma dessas coincidências boas, eu recebo um dia um telefonema em São Paulo, que era o diretor-geral da Fundação Kellogg na América Latina, Dr. Marcos Kiss, me chamou o telefone, falou que tinha recebido um projeto
Eu achei estranho, porque eu não tinha mandado projeto nenhum para ele. Mas era um projeto estranho porque não tinha objetivos. Tinha não objetivos. Ele acessou seu documento. Acessou. E aí ele tirou o sarro para ser de mim. Isso aqui é uma fundação séria, professor. Eu falei, eu sei, pois é. Então, se o senhor tem um projeto que tem não objetivos, então o senhor vai ter com a gente um não financiamento. Aí eu dei uma risada de cá e falei, muito bem, entendi a sua jogada. Mas então, se o senhor for me apoiar, o senhor vai ter não resultados. Ele falou assim, tá bom, o que você vai fazer aí, então aí, com esse não projeto? Eu falei, desaprender. Não cair na vala. Se a gente não fizer isso, que a gente está anotado, o resto é lucro. Eu não sei o que fazer, eu sei o que não devo mais fazer. Ele falou, então tá bom, então faz o seguinte, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, aí você vem aqui conversar com a nossa diretoria, com o nosso board. Se você nos convencer, eu falei, tá ótimo, muito obrigado e tal. Eu falei assim, enquanto isso eu vou abrir aqui na fundação um banco de ideias exóticas. O senhor vai ser o primeiro, tá bom? Eu falei, muito obrigado. Aí tirou o maior sarro e pronto. Eu chamei os 26, falei, moçada, tem um cara nos provocando. Topa, vamos para o campo. O que a gente vai fazer? Então nós temos aqui um código de não conduta. Se a gente não fizer isso, o resto é... O que a gente vai fazer? Como eram 26, nós dividimos em dupla. Então eu tinha 13 turmas. E por que eu fazia isso? Por uma razão simples, para poder... não era para um ajudar o outro, é um tomar conta do outro, é para se policiar, para não cair na vala, para não reproduzir nenhum modelo e tal. Então... E aí chamou os 26... Chamamos os 26, duplas. Formamos em duplas, fomos para a periferia, uma para a zona rural, outra mais urbana, atrás dos meninos que estavam soltos no meio da rua. Não importava muito a idade e tal. E era uma convocatória, meninada. Juntava a meninada onde pudesse, às vezes ficavam, lá de uma árvore, num campo de futebol, numa barraquinha de igreja. E começamos a conversar. E aí, a partir disso, ia conversando em casa e tal. E foram organizando essas turmas. Então, tinha meninos de várias idades, depois foram organizados de forma mais por idade, e começamos esse trabalho. Então, é uma experiência extraordinária, porque o que a gente fazia lá, a gente voltava para reunir, para falar sobre o que a gente tinha feito e não feito, o que aconteceu. Então, era um exercício permanente, sabe, de refletir sobre a prática, e de desconstrução. O tempo todo. Era desconstrução o tempo todo, porque a gente, toda hora você tinha um jeito de estar caindo na vala. Então, tem uma experiência muito marcante assim, para a gente. Acho que uma das mais marcantes foi que você tinha lá um grupo de 20 meninos, propunha para eles, o que nós vamos... Nada, o que vocês querem estudar, aprender? Aí todo mundo falava, boa ideia, eu quero, ótimo, 15 ideias, maravilha. Vamos selecionar então aqui umas 5, que coisa demais. Ok, tá bom, então quem vota nessa, quem escolhe essa? Então, a gente fazia uma eleição, selecionava lá 3, 5 ideias e ia trabalhar. Ótimo. No dia seguinte, você chegava de novo, fazia novas ideias. A gente percebeu que no final da primeira semana, não sei o quê, alguns meninos começaram a sair do projeto, sair daquela roda. Opa, nós estamos perdendo menino. Quem perde menino é a escola. A escola é onde você entra, mas não aprende, onde você não fica. Opa, nós estamos... Por que vocês estão saindo? Nós estamos atrás dos meninos. Os meninos responderam, não, lá naquela roda eu só perco. Tem uma semana que eu estou tentando propor alguma coisa, eu não consigo convencer os outros que a minha ideia é boa, que eu gostaria que fosse estudado. E aí caiu nossa ficha. Espera aí, então nós estamos caindo na vala. Nós estamos reproduzindo um modelo que é de exclusão, que é de seleção e de exclusão. Não é? E o que nós podemos é perder pessoas. Para não perder as pessoas, para não poder perder as suas ideias. Portanto, o que a gente faz? Está proibido fazer eleição. Porque toda essa eleição é um processo seletivo, vai gerar alguma exclusão, né? Maioria, minoria, tal. É muito democrático e tal, mas eu não posso até perder gente. Se eu tiver que perder um, está errado. Como é que a gente faz para não perder ninguém? Então, eu tenho 15 assuntos. Ótimo, vamos estudar os 15.
Ah, mas vai demorar. Pô, isso é outra questão. Vamos administrar o nosso tempo. Então, vamos organizar. O que é prioridade 1? Prioridade 2. Quando você chegar para o 15º assunto, às vezes as pessoas falam assim, tal assunto, mas isso aí não é interessante, assim, foi fulano que propôs. Às vezes nem o proponente lembrava mais. Aí nem eu lembrava, mas eu lembro. E aí nós percebemos que a nossa função era ficar atento a essas coisas todas e não perder nada do que eles faziam. E aí isso foi mudando a atitude dos meninos em relação à roda. Eles começaram a ser muito mais qualitativos naquilo que eles propunham. Eles sabiam que isso ia para a roda. E na roda ele não ia ser excluído, e na roda nós ia gastar algum tempo nosso para fazer aquilo. E aí, se fosse uma bobagem, entendeu? Ele ia ficar mal na fita. Então ele começou a ser mais cuidadoso, né? E juntarem mais. Então a gente percebeu que nós paramos de perder meninos. Era o jeito que eles tinham espaço para serem ouvidos, eles falarem. E aí a gente foi estabelecendo os critérios, né? A roda, ela não tem ninguém que comanda, né? O centro da roda que comanda, o centro não tem ninguém, tem uma ideia, né? Tem um conceito, tem um símbolo. Que está recebendo a atenção de todo mundo naquele momento. Né? E os educadores, né? Nós percebemos que eles não tinham que preparar aula. Né? Eles tinham que trazer suas ideias para a roda como qualquer outro. Porque senão a relação era desigual. Eu me preparo as aulas, os dois, e vamos lá, com os meninos não prepararam nada, né? E entram, né, peito aberto. Então, você tem que fazer com que todo mundo traga as suas ideias. Né? Então, ele não trazia uma coisa pronta, ele trazia ideia e discutia como igual. Né? E entrava e questionava e tal. E trabalhava junto. Isso, e perceber o seguinte, eles começaram a coordenar. Quer dizer, se era uma atividade, um jogo, quem é que vai coordenar o jogo? É quem sabe jogar, é quem tem a técnica, a manha do jogo, quem era uma brincadeira disso, uma atividade daquela. E aí foram surgindo as coisas mais interessantes. Né? E a ideia era não perder nada. Não é? Era poder fazer uma leitura densa daquilo que os meninos faziam. Eu acho que essa foi um dos aspectos, quer dizer, das coisas que eu acho que a minha antropologia serviu para ajudar, né? Que era a gente fazer uma leitura, né, antropológica dos meninos. E essa leitura antropológica não requer grandes coisas. Né? Eu era a partir de um princípio muito simples, né? Que um bom antropólogo, um bom educador, né, um bom convivente de grupo, é aquela pessoa que no seu trabalho, no seu ofício, desenvolve tanta a sua capacidade de aprender a ler o outro, que um dia, né, ele consegue diferenciar piscadela de piscadela. Esse era o conceito. Então, o nosso exercício de formação desse grupo era aprender a diferenciar piscadela de piscadela, que é uma coisa muito elementar, mas muito efetiva. Né? Uma razão simples. Né? Piscadela todo mundo sabe o que é, né? Que é o ato de piscar os olhos. Então, isso todos nós piscamos. Então, só que a gente não se dá conta que pisca. Como a gente não se dá conta, fica algo naturalizado. É tão natural que você não percebe. Perceptível. Né? Eu digo sempre que é o único caso que justifica você ter um hospício, né? É para aquele indivíduo que levanta de manhã, para de frente do espelho e fala, estou tão cansado hoje, né? Ontem eu pisquei os olhos 17.324 vezes. Quer dizer, é doido de pedra. Pode prender. Tem o cara que fica contando. Esse está precisando. Esse está precisando, não pode. Ser recolhido. Como não, né, ninguém faz isso, eu não preciso de hospício para nada. O resto tem os doidos e tem o sistemático. Todo mundo tem lugar, né? Dá para conviver. Enfim. Mas só que existem piscadelas e piscadelas. Tem aquela que é natural, que ninguém dá conta, mas tem aquelas outras que carregadas de um discurso, de conceitos, né? Aí a gente trabalhava muito isso, né? Quer dizer, muito simples, né? Uma professora, um pai, uma mãe, né? Chega perto de uma criança e fala, menino, cadê o dever? Né? Você ficou trazer. Ô, professor. O que significa, né? Projeto não trouxe, né? Tem aquela, né, de tique nervoso, né, de cisco no olho, tem aquela fatal, né? Imagina uma moça bonita, simpática, assim, você cruza com ela nesse lugar assim, você pode fazer. Né? Ele faz, vira o rosto e conta 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Porque se vier o igual, opa, é um discurso. Né?
estou afim de ir. Ela falou, demorou, vem junto, né? Ou então, pede briga, olha, o maridão está aqui, olha, esse homem, quer dizer, piscar os olhos, tem uma elaboração, né, forte, significativa, isso, né, num pequeno gesto. Quais são esses piscadelas que os meninos nos dão, né, e que a gente tinha que aprender para utilizar? Então, acho que esse foi o grande ponto do doce nessa formação, era de perceber, de fazer uma leitura densa, né, do que eu chamo a cultura do outro. Tião, mas então me conta, como que o professor pode buscar essa experiência? Olha, eu vou dar uma guinada no meu jeito de ensinar, eu quero mudar essa história, a minha metodologia, eu vou procurar o Tião Rocha para aprender como que ele faz e trazer isso para dentro da minha sala de aula. Como que é? A gente não tem, dentro da nossa história do CPCD, nada assim de instituição que realiza cursos, seminários, ou formações ao longo do ano ou para qualquer público. Né? Não é. A gente trabalha sempre a ideia de que, como nós somos uma instituição de aprendizagem, nós formulamos as perguntas, vamos atrás da resposta, transformando isso em projetos, transformando em experiências e vamos avançando, né? E sistematizando, devolvendo essa experiência, né, sob o ponto de vista ou de pedagogias ou de tecnologias que a gente vai sistematizando, e disponibiliza, né? Isso aí está na internet e tal, as pessoas podem. A gente não tem isso, mas dentro dos lugares como nós vamos, né, sempre vai ou convidados por instituições, pessoas, ou que nós somos estimulados por um tema, e às vezes nós somos convidados por alguns que depois eles saem e ficam porque nós não queremos aprofundar aquilo para a gente. Então, em lugares, regiões, nós estamos lá. No Vale do Jequitinhonha, eu estou há 18 anos, né? Cordeiro há 30, tem lugares, Maranhão, não sei quantos anos, etc. Mas lá já acontece. E o que a gente faz é seminário, palestras, isso tudo a gente faz para instituições, com